Oremos. Querido e grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Abençoe essa leitura agora, que tudo possa dar certo para esse sermão. É isso que te peço, te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Já? Amém. Estão todos preparados aí para ler? O título do sermão é aquela pergunta que eu fiz a vocês: qual é o tamanho da sua fé? E essa história que eu vou ler aqui, ela conta sobre um homem que teve uma prova de fé, que ele, no momento da vida dele, ele caiu, mas conseguiu se erguer graças a quem? A Jesus. Vamos iniciar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios na terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Homem de pequena fé. Imagine só você ouvir isso de Jesus. Deus, Ele realiza milagres através da nossa fé. Não sei se vocês perceberam, mas Simão, Pedro, quando ele viu Jesus, ele pediu para ele andar sobre as águas até encontro com ele. Isso é um dos elementos da fé. Mas, Eduardo, qual é o primeiro elemento da fé? O primeiro elemento da fé é conhecer Jesus. Simão, quando ele vai ver com Jesus, ele fala: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro. Ele primeiro identificou Jesus, quem era Jesus. E isso é um dos primeiros elementos da fé que Simão Pedro teve. E qual é o segundo? O segundo elemento da fé é a oração. É só você ver aqui, ó. Manda-me ir ter contigo sobre as águas. Isso foi uma oração e Jesus respondeu imediatamente. Olha isso, eu até tenho inveja, porque quando a gente faz uma oração assim, ele não responde na hora. Isso é através do tempo dele. Só que você percebe que Jesus respondeu na hora. Ele desceu do barco e foi simplesmente caminhando. E isso aí entra o terceiro elemento da fé, que é a confiança em Deus. Para poder a gente conseguir andar no caminho dele, a gente tem que confiar nele, a gente tem que reconhecer verdadeiramente que ele é Jesus, nosso Salvador, e fazer orações pedindo ajuda a ele, que ele nos livre de todos os pecados. Amém. Amém. E a gente tem que continuar o nosso relacionamento com Cristo para poder a gente conseguir continuar nesse caminho com Ele. E Simão, Pedro, quando ele desceu do barco, ele confiou muito em Jesus e a gente percebeu que a fé, para ele, não era muito difícil, porque ele conseguiu andar sobre as águas. Uma tempestade toda forte, já pensou? Clima todo escuro, água agitada. Então você percebe que Pedro ele teve muita coragem. E daí, no meio desse percurso,
ele desvia o olhar dele a Jesus. Porque no começo, quando ele desceu do barco, ele estava olhando fixamente a Jesus. Porém, conforme o caminho, ele foi desviando o olhar dele, olhando para um lado, para o outro, temendo a água, temendo o clima, a agitação do mar. E ele afundou. E Jesus simplesmente estendeu a mão e ele se ergueu novamente. Irmão, você percebe que quando Simão afundou, Jesus ele ajudou primeiro e depois o repreendeu. Ele disse, ele pegou, estendeu a mão, como diz a história, né? E depois que ele ajudou ele, tudo tal, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Muita gente repreende as pessoas primeiro e depois ajuda. E isso, irmãos, isso é hipocrisia, porque a gente nunca deve criticar, julgar ela primeiro. A gente deve ajudar e depois repreender. Que isso sirva de lição para nós, evangelistas, adventistas do sétimo dia, que cada um possa vir para a igreja todo dia e buscar a palavra dele. E conforme o afogamento de Pedro, ele fez uma oração imediata. O que é uma oração imediata? Uma oração imediata é aquela oração que não dá tempo prudente e pedir perdão a Deus. É aquela oração de emergência, por exemplo, Senhor, me salva, me tira daqui. Isso é uma oração de emergência. Jesus, ele primeiro salva e depois repreende. A gente nunca deve repreender primeiro e depois salvá-la. Nunca. Porque, como eu disse, é hipocrisia. Agora eu faço uma outra pergunta a vocês. O que torna a nossa fé grande aos olhos de Jesus? Grande aos olhos de Deus. Irmãos, muita gente julga a sua fé, dizendo, eu fiz uma oração, mas Jesus não atendeu ela. Minha família está afastada, meu emprego não está dando certo, eu peço a ajuda do Senhor todos os dias, mas parece que minha fé é pequena, não é grande o suficiente para o Senhor realizar. Não. Tudo é do tempo de Deus, tudo. Amém. Amém. E aí que entra o quarto elemento da fé. Agora, alguém sabe me responder o que torna a nossa fé grande aos olhos de Deus? É simples. Relacionamento. É a durabilidade, a perseverança nele. Muitas pessoas... Por que vocês acham que Simão caiu? Isso durou muito pouco tempo. Foi questão de segundos quando Simão ele foi andando nas águas. Ele olhou para Jesus muito rápido e depois olhou para um lado e para o outro, começando a temer a tempestade e tudo. Mas Jesus ele simplesmente te ajuda em todos os momentos difíceis na sua vida. Você não percebe, mas ele sim, ele já te livrou de coisas piores, de coisas ruins que poderiam te acontecer. Então, esse é o quarto elemento da fé, a durabilidade, a perseverança da nossa fé. Por exemplo, como eu disse, Simão ele estava andando sobre as águas, só que por um curto tempo. Agora, se ele conseguisse ficar nas águas até chegar onde Jesus estava, esse sim ia ser aprovado. Ele ia ser aprovado porque ele durou, a fé dele durou bastante para Jesus dizer homem de grande fé. Eu olho assim para Simão, ele tem muita ousadia. Não sei se todos perceberam, mas ele disse que se for Jesus, manda ir ao teu encontro. Então, isso foi muita ousadia, eu admiro ele. A fé dele foi incrível. Quantos aqui desejam ter a fé de Simão? Ele não tirou os olhos de Jesus, né? Ele tirou os olhos de Jesus depois. Poucos levantaram a mão, mas eu não. Por quê? Eu não quero que Jesus diga para mim no final, homem de pequena fé. A gente tem um talento sim, para que a nossa fé seja grande. Que ele olhe para a gente e fala, sua fé é linda, sua fé é admirável, sua fé é grande. Você é uma grande pessoa.
E muita gente acha que a derrota é quando a gente peca. Senhor, eu pequei, eu não vou mais para a igreja. Senhor, eu pequei, eu não vou mais para a igreja porque isso vai ser considerado hipocrisia. Não, não é considerado hipocrisia você pecar e ir para a igreja. Aí que você tem que ir para a igreja mesmo, aí que você tem que buscar Ele todo dia da sua vida. Amém. Porque a derrota não é quando você peca. A derrota é quando você desiste. Jesus fala que a gente tem que pedir perdão a Ele, confessar os nossos pecados a Ele. É isso que Ele quer da gente. Não é só pedir perdão de boca para fora, e sim do coração para fora. O nosso maior problema não é mais o pecado, porque o pecado, ele já foi vencido. Ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, se ele foi vencido, por Jesus, a gente também é capaz de vencer. Amém. A gente não pode desistir porque a gente pecou, a gente não pode desistir porque a gente fez coisas erradas. A gente simplesmente tem que ir a Deus, pedir perdão a Ele, que Ele vai perdoar seus pecados. Então, eu vou contar uma história. Várias horas começaram a se emergir, chuva forte, trovões, raios. Aí, os passageiros daquele navio começaram a ficar apavorados, desesperados, gritando para lá e para cá, correndo. Porém, tinha uma criança lá, uma criança que estava calma, estava paciente. Aí chegou um cidadão lá com ele e perguntou: criança, por que você não está com medo? Você não está vendo essa tempestade que está por vir? Essa tempestade que está acontecendo agora? Aí a criança simplesmente disse: não, eu confio no meu capitão. Eu confio no meu pai. Ele vai me proteger de qualquer perigo, de tudo. Que isso sirva de lição para vocês. Vocês podem estar no mais profundo do mar, mas Jesus vai estender a mão a você e vai te dizer: meu filho, está tudo bem? Eu estou contigo. Não tem nada ao que você temer. Você está nos meus braços agora. Eu amo a você, assim como eu amo a igreja. Irmãos, eu estou muito feliz por ter dado essa mensagem a vocês. Essa mensagem não foi só para vocês, e sim para mim, porque muita gente tem provas de fé, desafios de fé, como Pedro teve também. Agora imagine, se a prova que Pedro teve foi pequena, imagine para mim e para você. Eu quero nem imaginar. Foi incrível mesmo. Eu queria estar no lugar de Pedro para ter essa experiência. Foi uma das maiores experiências que Pedro teve. E a gente pode ter experiências muito melhores.